escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, estamos de volta nas nossas aulas e com revista nova. Olha só que legal. A nossa revista é com o tema Uma Viagem pela História da Redenção, parte 1. Significa que vai ter parte 2, hein, galera? Fica de olho pra não perder nada. Então vamos lá. Uma Viagem pela História da Redenção. Interessante, hein? Já vou lançar, antes da gente fazer a nossa oração para iniciar. O que você acha? Por que você tem que estudar a história da Bíblia, a história da igreja? Por quê? Por que você acha que é importante estudar a história? História no geral, né? Por quê? Fica com essa reflexão aí e vamos para a nossa primeira lição com o tema Onde Tudo Começou. E antes de falar como tudo começou, vamos começar do jeito certo também, né? Vamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigada porque estamos começando a revista nova, esse tema tão importante que é sobre falar sobre a história da Bíblia, a história da redenção e o como isso é importante para a gente compreender cada dia mais o seu amor por nós e tudo aquilo que nós não merecemos, mas que o Senhor nos deu. Nos abençoe ao longo dessa jornada com a nova revista, abençoe nossos professores e abençoe também todos os alunos que estão ouvindo essa aula. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, já lancei a semente, né? Você já pensou por que a gente tem que estudar história? O que a gente tem que saber? Bom, vamos começar com a reflexão de que a história da redenção é a nossa história. Nada melhor do que conhecer a nossa história, não é mesmo? Por isso que a gente estuda a história. É um bom ponto isso, né? Outro ponto. A capa dessa revista me deixou reflexiva também. Olha só, o que é isso? É uma viagem, né? Parece um carro aqui que tá com umas malas em cima, indo pro horizonte viajar. Nossa, mas não entendi nada. Por que uma viagem pela história da redenção? Bom, vamos lá. Quando você vai viajar, o que você leva? Você leva uma mala, uma bagagem, não é mesmo? Você vai levar coisas importantes. Coisas que você vai usar durante a sua viagem. Por exemplo, você vai precisar de roupas. Então você leva roupa na sua bagagem. Você vai precisar, se você for para um lugar muito frio, de roupa de frio. Senão, né, vai ficar passando frio na rua. Se você for para a praia, você vai levar um protetor solar, porque você precisa daquilo. Tudo que a gente leva na mala é aquilo que a gente vai precisar, não é mesmo? Bom, a história da Bíblia, a história da redenção, não é diferente. A gente estuda ela porque a gente precisa dela também. E a gente leva ela na nossa jornada. Que jornada? A nossa vida inteira, desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente vai morrer. A gente vai precisar dela. Então, se a gente vai precisar dela, a gente vai carregar ela conosco como se fosse uma bagagem de uma viagem que a gente vai fazer. A viagem da nossa história. A nossa história é qual? A história da redenção também. Então, a gente precisa conhecer. Gostou dessa reflexão? Bom, espero que tenha feito sentido, porque para mim fez muito. Leve a história como uma bagagem para a sua viagem. A viagem que passa pela história da redenção, que também é a nossa história. E é claro, né, que a nossa história começa onde? Gênesis 1:1, que é o versículo-chave da nossa lição de hoje.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos abrir em Gênesis? Vamos lá, não é difícil, hein? Vamos cantar a música. Gênesis, achou, parabéns. Então vamos lá. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, literalmente onde tudo começa. Vemos algumas coisas que vamos tratar sobre na aula de hoje. Vamos contextualizar? Abrindo em Gênesis, a gente consegue ver ali o capítulo 1. No capítulo 1, olha aí comigo, Deus cria o universo, e aí como ele cria como um lar muito bom, muito organizado, onde tudo vai bem, onde tudo vai maravilhosamente bem, né? Que daria muito bem, quando ele cria o homem, ele cria a imagem e semelhança dele, e daria muito bem para o homem viver lá perfeitamente tranquilo, onde ele poderia viver para servir a Deus e adorar Ele o tempo todo, e nossa, mil maravilhas. Aí no capítulo 2, a gente tem que está sendo escrito a criação de todas as coisas, né? E também muda o foco para recontar como que foi a criação do homem em mais detalhes. Então a gente tem algo mais detalhado sobre isso no capítulo 2. E também isso revela pra gente como Deus é um Senhor maravilhoso, o Senhor que nos criou, e também como ele mostra que é o Senhor da lei e também do amor. Bom, no capítulo 3 a gente já começa a ver algo que vai fugir do plano inicial, vamos colocar entre aspas, porque a gente sabe que nada foge do plano de Deus, né? Mas vamos colocar aí entre aspas, que começa a mudar um pouco a história, porque Satanás tenta a mulher e o homem também, e aí eles se rebelam contra Deus, vão provocar o anúncio do juízo e também da salvação. Então, assim, colocando algo bem de forma rápida para a gente ter o contexto dos 3 primeiros capítulos, né? Tá aí, esse é o contexto inicial. Tá legal, então. Começando com vários questionamentos aí, né? Tipo, como tudo começou? De onde a gente veio? Por que as coisas são do jeito que são? Qual é o sentido da vida? O que eu tô fazendo aqui? Tá. Essas são algumas perguntas muito comuns que o homem, a humanidade em geral, faz para si mesmo e também uns para os outros. E a gente conhece, né? A gente sabe que muitos filósofos, muitos pensadores, muitos sociólogos já tentaram resolver essas perguntas de várias maneiras e tentaram chegar numa resposta, mas a gente sabe que a única resposta, a única verdade está aqui, né? Então, vamos encontrar essas respostas na Bíblia. Primeiro, como a gente veio parar aqui? A gente contextualizou já. A gente está aqui porque Deus criou todas as coisas de uma forma ordenada e muito precisa. Como que a gente consegue saber que foi algo muito ordenado? Pô, olha só, ele criou tudo em umas semaninhas e ainda assim tudo muito ordenado. Nos 3 primeiros dias, vamos imaginar como fosse uma peça de teatro. Nos 3 primeiros dias, Deus criou o palco inteiro, ele criou todo o cenário. Depois, nos outros 3 dias, ele criou os personagens que vão ser inseridos no palco para criar a história, né? Toda a trama do desenrolar do teatro, da peça. Então, nos 3 primeiros dias o cenário, nos outros 3 dias os personagens, e no último dia ele sentou na plateia e contemplou o espetáculo. Ele sentou e começou a observar toda a criação que ele fez e pensou: tudo que fiz foi muito bom. Sim, foi tudo muito planejado, tudo de uma forma muito bonita e precisa, e claro, ordenado. Olha, tá ali escrito em Gênesis 1:31. Fala: viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Dentro daqueles 3 dias que eu falei que Deus criou os personagens que vão compor essa peça de teatro, né? Essa história que Deus já estava escrevendo, Deus criou o homem e a mulher também.
Bom, a gente sabe, está escrito pra gente, que Deus criou o homem e a mulher segundo a imagem e semelhança dele. Isso está lá em Gênesis 1, 26, 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o que isso quer dizer? Isso vai nos dar uma dignidade tão grande, porque nenhuma planta, nenhum outro animal é mais importante do que o ser humano. Isso tá escrito. E assim, a gente tem que tratar todos nós, né? Eu preciso tratar você e você precisa me tratar, assim como todos nós precisamos nos tratar de uma forma muito harmoniosa. E por que eu falo isso? Bom, porque o que eu acabei de ler aqui é que você é semelhança de Deus e eu sou semelhança de Deus também. Então, se a gente está ferindo uma pessoa ou falar dela, também a gente está atingindo alguém que é feito a nossa imagem e semelhança de Deus. Então, assim, precisamos sempre ter uma relação muito boa, lembrando de que eu sou semelhante, você também é semelhante a Deus. E também a gente consegue observar no capítulo 2, onde Deus detalha a criação do ser humano e também mostra como Deus providenciou, né, foi algo divino, algo maravilhoso. Deus providenciou uma companheira para o homem. Deus fez a mulher para o homem, assim como o homem também para a mulher. Então, assim, temos esse destaque que o casamento e a família foram criados por Deus e para Deus. Então a gente não pode mudar esse padrão. O que fugir disso é pecado. Beleza, então, já respondemos a primeira pergunta, né? Como que a gente veio parar aqui? Agora vamos para a próxima. Por que eu tô aqui? Eu sei como eu vim, mas por quê? Bom, acompanhe o raciocínio aí comigo. Deus é o dono dessa grande peça de teatro, né? E Ele nos colocou no cargo mais elevado. Olha que importância. A gente está com um cargo que tem uma grande tarefa. A gente precisa lembrar que a gente é imagem e semelhança de Deus. Vamos refletir um pouco. O que é ter domínio da criação? Deus destaca aqui no versículo 26 que nós vamos ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e blá blá blá. A gente tem domínio sobre tudo isso. E o que isso quer dizer? Olha essa responsabilidade, hein? Quando a gente diz que, vamos acompanhar o raciocínio. Quando a gente diz que um jogador de futebol ou um jogador de vôlei domina muito bem a bola, o que a gente está falando? A gente está falando que ele arrasa, que ele tem um ótimo controle sobre ela e consegue fazer muito bom uso dela, né, mesmo durante o jogo. Então, quando a gente pensa que se a gente tem que dominar essa criação, a gente precisa dominar e usar ela, desenvolver ela de uma forma adequada e que a gente consiga arrasar, entendeu? Imagine como um jogador domina muito bem a bola. Nós precisamos dominar muito bem a criação também. E isso inclui cuidar. A gente precisa cuidar da criação. A gente tem que cuidar e não destruir ela. A gente sabe que hoje é muito complicado, né? O lance de poluição, muitas coisas acontecendo, muitos animais em extinção, muitos descuidados. Muita gente não cuida do meio ambiente. Sabe o que isso é? Pecado. Deus deu a ordem pra gente. Cuide da criação. Se você não cuida, você está desobedecendo o seu chamado. Tá aí em Gênesis, gente. Isso vem, lá de trás. Tá vendo como a gente tem que estudar e ter essa bagagem da história de como a gente veio parar aqui? Deus é praticamente um meio ambiente. Não.
Deus é um ambientalista, gente. Tá bom, e que lugar que era esse? O Éden, né? O Éden, ele não era apenas um lugar que foi criado pra... Ah, vou criar aí o palco, né? Um cenário, que eu vou chamar o Éden como se fosse um cenário que foi criado pro homem e a mulher ficar ali no momento de criar a história. Mas ele era tipo, é só um cenário, a gente precisa de algum lugar para eles ficarem. Não, pessoal. O Éden, ele era o lugar de máxima comunhão com Deus. Ele era especial. Então, assim, Deus estava ali no jardim e conversava com Adão. Você consegue imaginar isso? É muito diferente do de hoje, porque a gente consegue falar com o Senhor, mas ele não nos responde diretamente com a voz dele. No Éden, Deus conversava com Adão. Ai, que incrível! Imagina! Ai, que maravilhoso! E Deus criou a gente para se relacionar com Ele e para obedecer Ele. E com isso a gente consegue glorificar o nome dele. Maravilhoso isso, né? Bom, com o estudo da Bíblia, a oração e a adoração a Ele, a gente consegue estabelecer esses meios que são para falar e relacionar com Ele. Se você faz uso deles, olha que bênção, que coisa maravilhosa. É uma coisa linda e que a gente tem costume de usar. Você tem costume de orar, você tem costume de ler a Bíblia, de conhecer, de louvar o Senhor. A gente tem que pegar e fazer o bom uso desses recursos que são maravilhosos. É muito bom a gente se relacionar com Deus. A gente tem que aproveitar. Tá legal, mas o que foi que aconteceu pra gente perder essa conexão? Por que a gente teve que parar de ouvir a voz de Deus? Por que Ele não fala mais com a gente? Por que a gente não tem mais essa conexão profunda que Adão e Eva tinham no Éden? Infelizmente, aconteceu algo que eu vou chamar de desobediência. Pessoal, para a gente se relacionar com o Criador, lá no início, né, Adão e Eva, para se relacionar com o Criador lá no início, eles precisavam de obediência. E aí, o que aconteceu? Lembram que as árvores que tinham lá, eles podiam usar todos os tipos de fruta, eles podiam comer, mas eles não podiam usar de uma única árvore, não podiam comer de um único fruto daquela árvore. Pois é. Sabe o que essa árvore representava? Essa representava um teste. Era símbolo de obediência e desobediência do homem a Deus. Sim. Bom, Adão e Eva preferiram ouvir a serpente e o coração próprio deles, né? O coração é enganoso. Então, na conversa, a serpente distorceu tudo que Deus tinha falado, né? Que a ordem de Deus era: vocês podem fazer de tudo aqui, cara, vocês dominam todas as aves, todos os peixes, tudo. Vocês podem usufruir de toda a criação, menos dessa árvore aqui. A serpente foi lá e falou assim: se você comer desse fruto, Deus não quer que você tenha o conhecimento dele. Esse papo furado, hein? Pois é. Eles caíram no papo dessa serpente e deram ouvidos ao coração dele, do coração deles mesmos, que estavam querendo muito e desobedecendo. Então, eles caíram nessa e, bom, a gente precisa ter certeza de que, assim, olha, não foi só o papo da serpente, né? A serpente, ela teve a sua parcela de culpa, né? Maldita foi a serpente, mas a gente precisa ver algumas coisas. Por exemplo, eu tenho certeza que o fruto daquela árvore devia ser muito atrativo. Porque se fosse um fruto feio, que não parecesse gostoso, às vezes nem tinha vontade de comer mesmo. Mas, com certeza, ele era atrativo, ele era agradável aos olhos. Com certeza, ele era muito bom de se comer, né? Porque se ele era agradável aos olhos, o paladar também devia ser muito bom, para ser tentador mesmo. E também, só o fato de que a serpente deu para eles a justificativa de que se
se eles cometem do fruto, eles iam ter o entendimento de Deus, é algo que vai além, sabe? É o homem querer ter o conhecimento de Deus. Deus, vamos começar aí. Deus tem uma mente incrível, porque Ele é Deus. A nossa mente limitada de homem nunca vai chegar aos pés do entendimento de Deus. Não é uma frutinha que vai ter isso, entendeu? Só que o homem, né, Adão e Eva, estavam querendo muito desse conhecimento e foram tentados e caíram em desobediência. Sendo assim, a gente perdeu essa relação direta e eles foram expulsos do Éden. E pior, gente, antes mesmo deles serem expulsos, quando Deus foi falar com eles, eles se esconderam, porque eles estavam com tanta vergonha e com muito medo, né, também. Então, além disso tudo, eles se esconderam e meio que um ficou jogando a culpa no outro. Olha, vou te falar, não devia ter sido uma cena muito agradável. Mas assim, vamos compreender por que eles tiveram que ser expulsos. Pô, nossa, Deus foi muito rigoroso com eles, né? Ele podia ser só perdoado, deixado lá, ele tipo, tudo bem, comeu uma vez, mas não come mais. Não, sabe por quê? Imagina comigo, se vocês pegassem um desenho, fizessem um desenho muito lindo numa folha de papel, e depois alguém fosse lá e amassasse aquela folha. Mesmo que você abra a folha de novo e faça assim na folha, mas a folha não vai ser a mesma. E melhor, não é só a folha que não vai ser a mesma. O desenho não vai ser o mesmo. O desenho original era muito mais bonito. E o desenho amassado não teria o brilho do desenho original. E é basicamente isso mesmo. Quando a gente pega essa analogia, a gente consegue compreender. Deus, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, é como se fosse ele fazendo um desenho muito lindo. E aí, quando houve a desobediência e o pecado entrou no mundo, é como se a imagem perfeita de Deus fosse amassada. E aí, não teria como voltar atrás. A imagem foi desfigurada. E tudo que era muito bonito, tudo que era muito bom, foi afetado. E aí Deus teve que mostrar para eles as consequências do pecado sobre a humanidade. Pessoal, parece que dessa vez Satanás levou a boa. Mas Deus apontou uma solução. E é disso que se trata a boa notícia de Gênesis 3,15. Vamos ler. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Peraí, volta aí que eu não entendi nada. Pra quem que ele tá falando? Quem que é esse aí que vai ferir a cabeça do outro? Peraí, vamos com calma. Esse versículo aqui, ele é de muita importância, porque ele é uma profecia. E ele está encontrando um cumprimento do triunfo do segundo Adão, que é Jesus Cristo. E também da comunidade unida a ele, os cristãos. Lindo isso, né? Bom, vamos lá. O que é? Porém, inimizade entre ti e a mulher, é a fala de Deus para a serpente. Então ali, quando ele fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça. Quem que vai ferir a cabeça de quem? É Jesus. Jesus ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim, gente, o que você acha que é mais fatal na hora de um golpe? Você vai dar o golpe no calcanhar de alguém? Tipo, o que isso vai causar para a pessoa? Ou você vai dar o golpe na cabeça da pessoa, para nocautear mesmo? Óbvio que o nocaute acontece quando a gente vai na cabeça da pessoa e não no calcanhar, né? É basicamente essa a ideia que está sendo apresentada aqui. Porque este se refere a Jesus, o segundo Adão, e que ferirá a cabeça da serpente, enquanto a serpente vai ferir só o calcanhar dele. Então, tipo, alô, serpente, você vai perder essa, minha querida, porque você vai ser nocauteada.
Basicamente é isso que está sendo escrito aqui, tá bom? Com as minhas palavras, mas é basicamente isso. E o que é mais legal é que essa passagem é a primeira menção de Cristo na Bíblia inteira. Gente, olha como Gênesis é muito importante para a gente conhecer. E olha como é muito legal como a história de Deus é escrita. Ai, gente, é incrível. Jesus só vai aparecer lá no Novo Testamento, mas ele já é citado desse jeito. Senhor, tu é o melhor escritor da face da terra. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Deus nos criou. Nós não somos obra do acaso, por mais que muita gente fale que foi o Big Bang, foi não sei o que. Não, nós não viemos por mero acaso, não. Deus planejou tudo. Vocês são gratos pela forma como Deus fez vocês? E vocês têm cumprido suas responsabilidades como ali vice-gerentes de Deus nesse mundo? A comunhão de vocês com Deus tem afetado os seus relacionamentos? Como que tá? Pense nisso. Responda aí pra você mesmo. Pessoal, encerramos por aqui a aula de hoje introdutória da nossa revista. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês tenham absorvido esses conteúdos. E sim, pessoal, acompanhem a revista para pegar toda essa bagagem, para essa viagem maravilhosa que a gente vai fazer. Para reforçar o recado, não esqueçam do roteiro da semana. E é também muito importante. A gente precisa conhecer cada vez mais, né? E o roteiro da semana, ele é muito bom para a gente se aprofundar no conteúdo dado na aula. E eu gostaria muito que vocês fizessem. Deus fica muito feliz com isso também. E é isso, pessoal. Eu fico muito grata por ter todos vocês aqui assistindo a minha aula. Espero muito ver vocês novamente. E é isso. Um grande beijo e até mais. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história.